Chamar para a nossa conversa Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, com quem eu tenho conversado sobre essa aprovação do PL da devastação, com mais esse capítulo hoje, com possibilidade de aprovação final pela Câmara dos Deputados, já que ele já foi aprovado pelo Senado e agora passa por essa discussão. Silvio, inclusive eu vi notícias durante esses últimos dias sobre não diria um recuo, mas o setor do agro, ele começa a perceber que esse PL pode soar mal internacionalmente. Então, há uma rediscussão nesse sentido de, será que vale a pena a gente aprovar esse afrouxamento geral, porque pode pegar mal para a nossa imagem lá fora? Queria te ouvir acerca disso tudo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Thalita. Muito boa a cobertura da Vivi, achei muito interessante, muito rica, né? Eu não acredito que a Frente Parlamentar do Agronegócio, a chamada bancada ruralista, vá voltar atrás. Ela majoritariamente é composta, né, de grandes fazendeiros e de grandes empresas do agronegócio, né, que estão buscando a liberação geral das suas atividades predatórias para expandir os seus negócios, né? E a bancada ruralista está exercendo o seu poder. Veja bem, o projeto foi aprovado no Senado por 54 votos a favor e 13 contra. Vamos lembrar, a Frente Parlamentar do Agronegócio declara que são 50 senadores que compõem a frente, 50 sobre 81, que é o total. Então, eles têm o controle do Senado nesse sentido, né? Se você olhar, por exemplo, a bancada da Frente Parlamentar do Agronegócio na Câmara, a própria frente declara que são 303 deputados sobre 513, 59% da Câmara, né? Uma Câmara que é composta por, existem dados sobre isso, 273 empresários, 160 fazendeiros, esse conjunto faz 72% da Câmara, né? Então, o que nós estamos vendo? O exercício do poder de um grupo, essa Frente Parlamentar do Agronegócio, né, que majoritariamente é radical no sentido do liberalismo, do neoliberalismo. Eles querem a liberação total, fazer a autodeclaração, como apontou a Vivi, né, esvazia os órgãos federais de fiscalização, transfere para governos locais e estaduais, né, uma responsabilidade de regulação nessa área, eles têm o controle dos governos estaduais e federais nessa área, né? Inclusive, no Senado, se introduziu uma emenda que favorece também a mineração, que vai ser aprovada ou não agora na Câmara dos Deputados. Outra cláusula que mostra a radicalidade dessa proposta, desse projeto de lei, é que eles introduziram aí que os bancos que financiam isso não têm risco penal. Eles não são passíveis de serem processados por estarem financiando a devastação, né? Felizmente, nós temos também expressivas movimentações populares nas ruas contra o PL da devastação. Mas eu não acredito que isso ainda seja suficiente para que a gente tenha uma paralisação desse processo. O PL deve ser aprovado na Câmara, né? E ele precisa passar pela sanção do presidente Lula, que eventualmente pode vetar algumas partes, né? Há interesses controversos aí, porque quando, por exemplo, o Davi Alcolumbre, né, ele introduz uma emenda dizendo que projetos estratégicos também podem se beneficiar dessa flexibilização, ele está pensando na margem equatorial, no petróleo, no seu estado, não é? E aí há gente, ministros que são parte da coalizão de governo, não são do PT, né, que favorecem esse tipo, estão apoiando esse tipo de iniciativa, né? Então, é uma situação problemática, é uma situação que vai recuperar, por exemplo, a discussão do marco temporal. Eles queriam entrar em áreas proibidas, esses grandes fazendeiros.
Não deu pelo marco temporal? Então vamos por aqui, pelo projeto da devastação, pelo PL que trata de um afrouxamento enorme do licenciamento ambiental, né? As consequências não são boas. Vai ter um aumento da crise climática com o desmatamento, destruição de fontes de água, o ataque aos povos da floresta. Não vamos lembrar que os povos indígenas, os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, eles moram lá. Quer dizer, não são áreas vazias que vão ser apropriadas para terem alguma utilidade. Não, existe uma preocupação do governo federal de preservar o meio ambiente. A ministra Marina está saindo derrotada nessa história, né? Quer dizer, e existe também uma preocupação, né, da parte de como se beneficiam ou vão se prejudicar esses povos que já vivem lá, né? E, evidentemente, pelo histórico que a gente tem, inclusive, de agressões e mortes, né, dos povos ribeirinhos, dos povos indígenas, né, dos quilombolas, nós estamos assistindo à continuidade do que nós estamos assistindo nesse programa também, que é a questão de se impor a barbárie por sobre as regras de convivência democrática, né? E também temos que pensar o seguinte: a nossa democracia liberal não está dando conta da diversidade do povo brasileiro. Só tem lá fazendeiro, só tem lá empresário, a representação dos trabalhadores é muito pequena, né? E o que nós temos aí é a prevalência do interesse desses poderosos, né? Então, a crise ambiental, ela é ambiental, mas também é uma crise de regulação, né, do interesse dos setores diversos da nossa população, das classes sociais, no sentido de beneficiar o bem comum, né, de beneficiar aquilo que é bem público e aquilo que é direito de todos, a água, a alimentação, o exercício, enfim, né, da cidadania, né? Então, é uma crise combinada, né? É uma crise política, porque o Congresso não dá conta, né, de contemplar as demandas que estão sendo manifestadas nas ruas, para proibir o PL da devastação, para manter a regulação, para conter o desmatamento, para conter a voracidade dessas grandes empresas e dessas enormes fazendas que só pensam no seu lucro e vão destruindo aquilo que, inclusive, vai prejudicá-las. Chega um momento em que a água vai escassear para as cidades, vai escassear para o projeto agropecuário, e eles não estão nem aí, né? Quer dizer, é uma questão que precisaria de muito mais debate público, muito mais discussão, muito mais atores incluídos nesse processo de negociação, para que pudesse ter uma solução democrática, né? Eu não acho que essas votações são democráticas, elas estão expressando uma maioria que controla o parlamento e que não abre mão de deter o poder sobre isso, né? Perfeito. Me chamou muita atenção da fala da Vivi, quando ela comenta que floresta em pé é onde tem população tradicional morando, porque de resto é isso, o agro adentra e devasta. Então é bom ter essa consciência. Tem floresta em pé hoje no Brasil, onde tem população tradicional, ribeirinha, indígena, vivendo e cuidando e fazendo manutenção disso tudo, né? Então, muito interessante isso que vem da fala dela e que é o contrário do que a gente vê em relação a forças políticas se desenvolvendo ali no nosso Congresso brasileiro. Silvio, em relação ao Le Monde Diplomatique Brasil de hoje, lembrando que sempre às terças, às 8 horas da noite, tem o programa Le Monde Diplomatique aqui com o Silvio Catiabava, dessa vez entrevistando o João Roberto Lopes Pinto para falar sobre as novas configurações do capitalismo brasileiro. Conta pra gente. Então, né, quer dizer, mudou muita coisa nesses últimos 20, 30 anos. E as classes sociais, por exemplo, já não são mais muito identificáveis como eram antes. Você tinha, por exemplo, um grande proletariado nas fábricas, que hoje não tem mais, né? Você tinha, enfim, quer dizer,
um conjunto de empresas que não tinham o poder e a concentração de capital que tem hoje, né? Hoje são os fundos de investimento que mandam, né? Não são mais o empresário tal ou o empresário X, né? Até o X ficou de ironia agora, né? Mas, enfim, quer dizer, há toda uma mudança nas relações sociais, nas classes sociais, né, que vão gerar essa situação que nós estamos colocando. A própria frente parlamentar do agronegócio é isso também, quer dizer, é uma concentração enorme de poder em um número muito pequeno de pessoas que promove aprofundamento da desigualdade, da exclusão e não quer nem saber do bem-estar do povo, né? Então, nós estamos discutindo esses processos, quer dizer, são processos amplos, são processos que são universais, no sentido de que o capitalismo no mundo inteiro está fazendo isso, mas como é que ele incide aqui no Brasil? Não é? E é disso que nós estamos tratando com o João Roberto. Hoje, às 8 horas da noite, você está convidado para acompanhar em TV aberta, São Paulo, capital e região metropolitana, mas também pelas redes sociais. Você acompanha pelo youtube.com/RedeTVT, às 8 horas da noite, o programa Le Monde Diplomatique Brasil por aqui. Silvio, muito obrigado, um beijo grande para você, bom trabalho por aí e até. Até, muito obrigado, um beijo para você, uma saudação para quem nos assiste. Até. Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre às terças aqui com a gente, nos ajudando a refletir sobre o meio ambiente, questões importantes aqui para a nossa discussão.